No início do século XX, o Império Russo era uma colcha de retalhos formada por dezenas de etnias, idiomas e religiões, governado de forma autocrática pelo czar Nicolau II. Apesar de ser um dos maiores impérios territoriais do planeta, a Rússia era profundamente desigual, com uma economia atrasada marcada por vastas áreas rurais, um campesinato miserável e uma classe operária emergente, mas oprimida. Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu em 1914, a Rússia entrou no conflito ao lado da Tríplice Entente, formada por França, Reino Unido e depois Itália, motivada por rivalidades com o Império Austro-Húngaro e Alemanha, e pelo desejo de afirmar sua posição como potência europeia. Contudo, a guerra logo expôs as fraquezas internas do Império. O exército russo era numeroso, mas mal equipado e mal treinado. A logística era precária, a indústria incapaz de sustentar uma guerra de longa duração, e a infraestrutura, especialmente as ferrovias, não conseguia manter os suprimentos nas frentes de batalha. Com o passar dos anos, a Rússia acumulou derrotas devastadoras, como nas batalhas de Tannenberg e dos Lagos Masurianos, e perdeu milhões de soldados, entre mortos, feridos e prisioneiros. O moral da tropa caiu drasticamente, assim como a confiança da população no czarismo. Enquanto os soldados morriam nas trincheiras e os camponeses enfrentavam a escassez de alimentos, a crise econômica se aprofundava. As cidades russas passaram a viver sob racionamento de pão, carvão e outros bens essenciais. Greves e protestos se tornaram frequentes e a repressão brutal aumentou ainda mais o descontentamento popular. Em fevereiro de 1917, março no calendário gregoriano, uma onda de manifestações e motins explodiu em Petrogrado, atual São Petersburgo, capital do Império. Operários, soldados e mulheres, muitos deles exaustos pela guerra e pela fome, tomaram as ruas exigindo pão, paz e terra. As tropas enviadas para reprimir os protestos se recusaram a atirar e se juntaram aos manifestantes. O czar Nicolau II, isolado e sem apoio, foi forçado a abdicar. A monarquia imperial russa ruiu após mais de 300 anos de domínio da dinastia Romanov. Formou-se então um governo provisório, liderado inicialmente por Alexander Kerensky, que buscava estabelecer uma república democrática. Contudo, apesar da expectativa popular por mudanças, o novo governo cometeu um erro crucial. Decidiu manter a Rússia na guerra. Essa escolha, impopular entre operários, soldados e camponeses, acabou por minar a legitimidade do regime. Enquanto isso, os bolcheviques, uma ala radical do movimento socialista, liderado por Vladimir Lenin, recém-retornado do exílio, cresciam em influência. Com palavras de ordem como paz, terra e pão, e todo o poder aos sovietes, os bolcheviques souberam canalizar o desespero popular. Em outubro de 1917, novembro no calendário ocidental, os bolcheviques lideraram uma insurreição armada que derrubou o governo provisório e assumiu o controle do Estado. Era o início da Revolução de Outubro. Um dos primeiros atos do novo governo bolchevique foi iniciar negociações de paz com os alemães. Em março de 1918, a Rússia assinou o Tratado de Brest-Litovsk, retirando-se oficialmente da Primeira Guerra Mundial. Em troca, teve que ceder vastos territórios à Alemanha e seus aliados, incluindo a Ucrânia, a Polônia, os Estados Bálticos e a Finlândia. Uma perda territorial e econômica imensa, mas vista pelos bolcheviques como um preço necessário para consolidar o novo regime e dar fim ao sofrimento causado pela guerra. A saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial não foi apenas uma decisão política ou diplomática, foi o desfecho de um processo revolucionário que uniu a fome, a desesperança e a indignação contra um sistema arcaico e exausto. A guerra funcionou como um catalisador para a derrocada do regime czarista e revelou a profunda fragilidade das estruturas do Império Russo. Enquanto os aliados lutavam para manter suas posições contra os alemães, os russos enfrentavam um inimigo interno, a desigualdade social, a incompetência do governo e a exaustão de um povo que sangrava tanto nos campos de batalha quanto nas ruas. A promessa de paz imediata foi uma das chaves para o sucesso dos bolcheviques. Eles compreenderam o desejo urgente de interromper o ciclo de miséria que a guerra impunha. A Revolução Russa representa, nesse sentido, uma ruptura brutal com o velho mundo.
Ela demonstrou como uma guerra global pode desestabilizar impérios centenários e abrir caminho para ideologias radicais. A Rússia não apenas saiu da guerra, ela saiu da ordem imperial europeia e iniciou uma nova era, marcada por lutas internas, guerra civil e a construção do primeiro Estado socialista da história. A Primeira Guerra Mundial começou como um conflito entre impérios. No caso russo, terminou como uma guerra que destruiu um império e deu origem a uma revolução. A retirada da Rússia foi um ato de sobrevivência, mas também de transformação. A paz de Brest-Litovsk, embora humilhante, salvou o novo governo bolchevique e, ironicamente, acabou por liberar tropas alemãs que foram transferidas para a frente ocidental, prolongando ainda mais o sofrimento de outros povos. A guerra e a revolução, no caso da Rússia, foram faces da mesma moeda. Um povo levado ao limite fez sua escolha, derrubou reis, ignorou tratados, reescreveu sua história e, com isso, mudou o destino do século XX.